Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quaresma, tempo de conversão. Queridos, estamos na segunda semana do tempo quaresmal. Hoje é dia 1º de março de 2024. O Evangelho que a Igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. E depois os versículos 45 a 46. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhe o mesmo. Então enviou o seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar o meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto a seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá frutos dele. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje Jesus nos traz a parábola dos vinhateiros homicidas. Ao lermos essa parábola dos vinhateiros homicidas, é uma parábola que ela mesma se explica, ela é autoexplicativa, não precisa de uma meditação, não precisa de uma explicação. Tanto que quando Jesus acaba de anunciar a parábola dos vinhateiros homicidas, os fariseus, os mestres ali já entenderam o recado, já entenderam que é para eles. Versículo 45, ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava. É uma parábola muito clara. Quem é o dono de família, o pai de família que plantou a vinha? É Deus Pai. A vinha é a humanidade. Quem são os vinhateiros a quem Jesus arrendou? Deus arrendou a sua vinha. O povo de Deus. O povo de Deus é aquele que recebeu a lei, os profetas. É o povo eleito entre toda a humanidade para que, através do povo de Israel, a palavra de Deus, o culto e a adoração ao Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, alcançasse toda a humanidade. O povo de eleito, o povo de Israel, são os vinhateiros. Contudo, Deus quer colher frutos da sua vinha, a santidade de vida. E o povo não deu santidade de vida. Desde quando o povo saiu do Egito, já murmurava contra Deus, já ofendia a Deus, já questionava a Deus, já desobedecia a Deus. Fizeram um bezerro de ouro e adoraram no Egito. E assim, ao longo da história do povo de Deus, o povo sempre metia os pés pelas mãos, sempre pecando. Então Deus envia os seus servos
para cobrar o fruto da vinha, ou seja, para exortar que eles se convertam, que eles sejam santos. Quem são esses servos? Os profetas. E o que a parábola diz que mataram uns, apedrejaram outros, e foi exatamente isso que fizeram com os profetas. Jeremias, por exemplo, foi preso, foi espancado, foi jogado num fosso cheio de lama para morrer de fome, como um porco chafurdando na lama. Elias foi perseguido, foi decretada a morte contra eles, ele teve que fugir, porque queriam matá-lo, uma vez que ele provou que Baal era um falso Deus e que o verdadeiro Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um grande milagre, o fogo que desceu do céu e consumiu seu sacrifício banhado em água. Um grande milagre. Os profetas sempre foram perseguidos, sempre foram caluniados, sempre foram assassinados. E exatamente como diz a parábola, os vinhateiros homicidas. E de repente, no final da parábola, o Senhor diz que o dono da vinha então enviou o seu filho. Quem é o filho do dono da vinha? É Jesus, o Senhor. É Deus feito homem. E o que eles fizeram? Mataram também o filho. Mataram a Jesus na cruz. Essa parábola é uma parábola muito clara. Mas, diante dessa parábola dos vinhateiros homicidas, o que me deixa às vezes perplexo é como é que pode os fariseus, os mestres da lei, que perseguiam Jesus, estarem diante de Deus, feito homem, vendo os milagres de Jesus, vendo o poder de Jesus ressuscitando os mortos, curando paralíticos, abrindo a vista aos cegos, multiplicando os pães, caminhando sobre as águas, vendo os sinais, como que eles não se convertiam. Você já pensou nisso? Porque quando Jesus fala para Mateus, que estava na coletoria de impostos, Mateus era um publicano, ele era um grande pecador. Ele vivia a corrupção, ele era uma pessoa apegada ao dinheiro. Jesus olha para Mateus, no seu lugar de imposto, na coletoria de impostos, ou seja, no lugar do seu pecado. E Jesus fala, vem e segue-me. Naquele instante, Mateus larga tudo para trás e segue Jesus, porque foi alcançado pela palavra de Deus. E aí está a questão. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei não eram tocados porque não ouviam a palavra de Jesus. Como assim não ouviam? Eles eram surdos? Eles ouviram aqui a parábola do vinhateiro homicida, tanto ouviram que eles entenderam que era para eles aquele recado. Como então não ouviam a palavra do Senhor? O evangelho de hoje, Jesus começa com uma ordem. Não sei se você percebeu, mas no início do evangelho, Jesus nos dá uma ordem. Ouvir, outra parábola, ouvir. Jesus nos dá uma ordem de ouvir. Shema Israel. Ouve Israel. Quando Deus vai dar o seu mandamento maior, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deus diz, Shema Israel, Adonai, Helo Adonai Ehad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas? Não. O primeiro mandamento é Shema, é ouve Israel. Porque se ouvirmos a voz do Senhor, o amaremos. Porque se ouvirmos a voz do Senhor, a voz de Deus nos transformará em novas criaturas. Por isso que o Salmo vai dizer, ouve hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia, um dia em que os vossos pais me rejeitaram. Vai dizer os Salmos, ouvi a voz do Senhor. E hoje, mais uma vez, Jesus começa o Evangelho com essa ordem, ouvi outra parábola. Qual foi a desgraça? Os fariseus não ouviram. Versículo 44, e procuravam prendê-lo. Não ouviram. Que desouvir não é só escutar. Eu vou te contar uma novidade. Isso aqui são os ouvidos, mas ouvir não é com o ouvido. Ouvir é com o coração. Ouvir é permitir que aquilo que entre nos nossos ouvidos ecoe na nossa alma, no nosso coração. Como ecoou no coração de Levi aquela palavra de Jesus. Naquele dia que ele estava na coletoria de impostos. E Jesus olhou nos seus olhos, ele olhou nos olhos de Jesus. Ele deixou-se alcançar
por Jesus. Quanto que aquele olhar de Jesus não falou no coração de Mateus. O quanto aquele olhar de Jesus não tocou fundo na alma de Mateus. De tal forma que quando Jesus diz, vem e segue-me, ele deixa tudo para trás e vai seguir Jesus. Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Ouve, Israel, ouve. Para amar a Deus é preciso ouvi-lo. Queridos, nosso problema é que a gente ouve a parábola dos vinhateiros homicidas e faz a mesma sentença que aqueles homens que ouviram naquela época fizeram. Responderam-lhe, versículo 41, mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto do seu tempo. A gente é igualzinho esse povo. Condena eles, Jesus. Manda eles para o inferno. Quem faz isso merece o inferno. Certa vez, o rei Davi pecou porque havia uma mulher casada com um soldado chamado Urias. O rei Davi a cobiçou. Teve uma fraqueza da carne. Deixou-se conduzir pela carne, cobiçou a mulher de Urias e dormiu com ela. Ela engravidou. Quando Urias volta da guerra, Davi manda então que Urias vá para casa. Urias não vai, porque ele fala, se meus amigos estão em combate, em guerra, eu não vou dormir em casa. Ele dorme na rua. Não vai para casa. Então Davi manda Urias para frente do combate, para onde o combate era mais encarniçado. E Urias vai para frente do combate e é assassinado e morre em batalha. Então o profeta Natan se aproxima de Davi e fala assim, havia um homem que tinha muitas ovelhas, recebeu uma visita na sua casa, havia um pobre que só tinha uma única ovelhinha. E aquele homem disse, pega a ovelhinha daquele pobre e matai-a para que eu ofereça para os meus convidados. E matou aquela única ovelhinha, aquele pobre que inclusive tinha amor, tinha carinho, era um animal de estimação, era a família dele, aquela ovelhinha. E ele matou para dar de comida, para fazer um churrasco para os seus convidados. E aí Davi fala, que homem terrível, ele merece a morte. E Natan fala, esse homem és tu. Porque é a mesma coisa o Senhor fez com Urias. Essa situação se repete no evangelho de hoje. Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas, os judeus dizem, eles merecem a morte. Só que eles são vocês. Eles agora olhando para essa parábola, sabe por quê? Que muitas vezes a gente reage como esses judeus e prontamente acusa, aponta o dedo porque a gente não ouve a voz do Senhor. Porque nos falta Shema. Porque a gente não ouve, a gente não percebe que essa parábola é para mim. Quantas vezes você matou a palavra de Jesus no seu coração? Quantas vezes Jesus falou com você, mas você não ouviu? Faltou o Shema, Israel. Faltou o ouve, Israel. Quantas vezes a palavra de Jesus chegou ao seu coração e você a matou? Porque não prestou atenção, porque deixou passar a graça, porque ignorou a graça ou porque não quis fazer mesmo o que Deus te falava para fazer. Desobedecendo a Deus, decidiu fazer a sua própria vontade. Assim, você disse para Deus, tu não és mais o meu Senhor, mas eu sou meu próprio Senhor, porque eu não faço o Senhor, não faço a tua vontade, ó Deus, mas faço a minha própria vontade. Percebeu que muitas vezes essa parábola é para nós? Muitas vezes essa parábola é para mim. Portanto, Shema. Ouvi outra parábola, versículo 33. Ouve hoje essa parábola, mas com os ouvidos do coração. E olha para a sua vida. Percebe na sua vida se de fato a sua vida tem dado os frutos que Deus quer colher. Lembra no início da pregação que eu dizia? Frutos de santidade, os frutos da vinha. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. Você é santo? Não? Por que não? Eu não sou santo. Hoje eu quero fazer silêncio na minha alma e perguntar a Deus, Senhor, o que me impede de alcançar a santidade e deixar Deus falar? Shema, Israel. Hoje
É sexta-feira, dia de penitência. Quero te convidar a fazer uma grande penitência. A penitência é muito difícil. A penitência do silêncio. Faz um silêncio hoje. Nem que seja de 15 minutos. Se você puder, vá ao Santíssimo visitar Jesus sacramentado e fica ali, nem que seja 15 minutos pelo menos, em silêncio, sem falar nada, sem pensar em nada. Apenas ouvindo, apenas deixando Deus falar na sua alma. Faça essa experiência. Como uma vez Levi fez a experiência de ouvir a Deus. A vida dele nunca mais foi a mesma. Como uma vez Santo Agostinho de Hipona fez silêncio, deixou Deus falar no coração dele. Nunca mais a vida dele foi a mesma. Faça como Santo Agostinho hoje. Faça como São Mateus. Shema. Ouve, Israel. Faz um silêncio diante de Deus. Pergunta para Deus: Senhor, por que eu ainda não te dou os frutos da vinha que eu tenho que te dar? Por que eu ainda não sou santo? Se o Senhor me diz em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede santos, por que ainda não sou santo? Se o Senhor me diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, sede santos, por que não sou santo, Senhor? Se o Senhor me diz em Levítico capítulo 19, versículo 2, sede santos, por que ainda não te dou o fruto da vinha? O que me falta para ser santo, Senhor? Fala, Senhor. Fala que teu servo escuta. Apresenta essa oração para Deus. A oração do profeta Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E se prepara, porque ele vai falar na tua alma. Shema Israel Adonai, Heilo Heilo Adonai, Echad. Medita sobre isso. Faz silêncio. Ouve, Israel. E Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.